Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno, Deus é maravilhoso. Vamos entrar com alegria. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja abençoado aí. Entrando aí, deixando seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus, vamos aí juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, tem palavra todos os dias, oração, louvor, que o Senhor traz aos nossos corações, um divisor de água para mim, acredito que seja para você também, amém? Vamos aí com muita graça, com muito temor, com muito amor, com muito carinho, para ouvir a palavra do Senhor, e eu convido meus irmãos para orar o Pai Nosso primeiro, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, com muito amor, com muito carinho, ouvir esta palavra do Senhor, amém? E hoje nós vamos para hoje nós vamos para Daniel, capítulo 7, versículo 13, versículo 14, e o refrão da palavra fala assim: somente Cristo reinará eternamente. Não tem outro Deus não adianta buscar em outro lugar. Não adianta buscar sair da presença do Senhor e buscar em outro lugar, porque não tem outro lugar não. Então, olha, o que vai falar na palavra? Somente Cristo reinará eternamente. Somente Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele nunca dividiu e nunca vai dividir. Glória a Deus, aleluia. Então vamos se posicionar diante dEle, confessando Ele como nosso único e suficiente Salvador, amém? Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? Então nós vamos para Daniel, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. O versículo 13 vai falar assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Vou repetir para os meus irmãos entender. O 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. E o seu reino é único, que não será destruído. Meus irmãos, entendeu? Agora nós vamos entender mais um pouquinho na palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Então vamos continuar, presta atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não, que é muito importante quando a gente presta atenção, porque às vezes um versículo fala conosco que nós não tiramos o foco. Aleluia. Revela o momento em que o Filho do Homem recebeu do ancião de dias uma representação do Deus Pai, o domínio do universo, para reinar eternamente com o seu povo. Todos os reinos todos os reinos humanos são
transitórios. Todos os reinos humanos são transitórios e passageiros. Porém, Cristo reinará para todo o sempre. Alguns farão que reinarão. Alguns farão que reinarão no Egito. Se declararam imortais, como também alguns serais imperadores de Roma. Declaram-se divinos. Entretanto, todos eles morrerão e passarão. Em contrapartida, Jesus Cristo permanece o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Só Ele reinará. Muitos no passado queriam reinar, mas morreram. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Só Deus permaneceu. Deus permaneceu e permanece para sempre. Jesus reinará para todo sempre. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Deus é soberano, né, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Não deixe ninguém tirar seu foco, não. Historiadores apresentam os 3 mais longos reinados na história universal. Afirmam que o mais longo reinado humano de que se tem notícia em toda a história foi o do faraó. Pepe, que teria reinado por mais de 90 anos. O segundo reinado mais longo da história foi o do rei Francis Luís, que durou 72 anos. E o terceiro reinado mais longo foi o da rainha da Inglaterra, Vitória, que reinou 64 anos. Isaías, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7, o profeta Isaías já havia previsto o reinado sem fim do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento destes principados e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízos e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos
terá isto. Terá isto. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, viu o eterno, que é Jesus Cristo de Nazaré. Forte, hein, meus irmãos? Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Tire seu foco não, que vai esquentar mais. Amém? Aleluia. Em Isaías, capítulo 32, versículo 1, o profeta Isaías já havia vaticinado o reinado de justiça de Jesus Cristo, dizendo: reinará um rei com justiça e dominarão os principados segundo o juízo. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender, meus irmãos. Tá forte aqui, hein? Aleluia, glória a Deus, tá forte. Em Jeremias capítulo 23, versículo 5, o profeta Jeremias escreveu: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um reino. Levantarei a Davi um renovo. Justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Olha que forte, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar. Em Daniel capítulo 4, versículo 3, o próprio Daniel capítulo 4, versículo 3, o próprio rei Nabucodonosor reconheceu a integridade do reinado do Senhor, dizendo: o seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, forte, hein, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus é fiel. Vamos continuar. Daniel capítulo 18, Daniel capítulo 7, versículo 18, lemos que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Olha que forte. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Lucas, capítulo 1, versículo 31 e versículo até o 33, o anjo Gabriel também confirmou Maria, o reino sem fim do Senhor Jesus Cristo, dizendo: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Meus irmãos, entendeu agora a posição que Deus colocou Jesus? Aleluia, glória a Deus. Ele pode ganhar um glória, essa palavra, em nome de Jesus? Forte, né? Vamos continuar. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Paulo canta um hino triunfal ao Rei eterno, dizendo: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Olha que forte. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor sagrado confirma isso dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Quando eu falo que Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo,
Ele continua operando, Ele continua vivo, Ele continua fazendo milagres, Ele continua dando vida aos mortos, Ele continua sendo juiz e advogado, salvador. Olha, eu vou repetir. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor sagrado confirma isso, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, lemos. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, lemos: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que dizia: Os reinos do mundo virão a ser de nosso Senhor. Vamos entender. Vou repetir. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, lemos. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo virão a ser de vosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O único reino eterno e o de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha que forte! Não tem outro reino não, meus irmãos, é só ele. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos aí para a conclusão da palavra para você entender. É o resumo, amém? Jesus Cristo é o único rei que nunca pode ser desposto do seu trono, pois ele reina pelos séculos dos séculos, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra. O mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Eu vou ler a conclusão mais uma vez para meus irmãos entenderem. Jesus Cristo é o único rei que nunca pode ser despostado do seu reino, pois ele reina pelos séculos dos séculos, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Até aqui. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, santo é o Senhor. Que forte, meus irmãos. Ah, estou arrepiada aqui, estou queimando aqui. O Espírito Santo está aqui confirmando, meus irmãos. Eita glória, aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Obrigado, Deus, por o Senhor estar confirmando esta palavra ao coração, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é soberano, Deus é digno, Ele conhece todas as nossas estruturas, e Ele manda a palavra na hora certinha, que é viva, trazendo vida esta palavra, trazendo vida, meus irmãos. Se levante, ouça a palavra e tenha fé e creia e acredite. Deus, Ele quer levantar uma nação em comunhão, em amor. Se levante, perdoe hoje. Volte para Jesus hoje. Confesse hoje. Receba Ele como seu único e suficiente Salvador. Você que saiu da presença do Senhor, volte. Você que nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, confesse hoje. Você que está aí caído, triste, sem força, sem vigor, sem expectativa de vida, levante diante do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui. O Senhor é minha força, é minha alegria, me levanta.
Você que está numa cadeira de roda, você que está no leito de hospital, você que está em cima de uma cama, ouça a palavra do Senhor e profetize na sua vida. Busque Ele de todo o seu coração, com todo o seu amor, com muita fé. Ele tem tudo o que nós precisamos, Ele é o médico dos médicos. Você que tem uma causa na justiça, busque o grande Deus, coloque seu joelho no chão. Deus, o Senhor é advogado dos advogados, eu confio no Senhor. Assina com o teu dedo essa papelada, tira da gaveta com a tua mão, poderoso santo. Não limite Deus não. Você está buscando portas abertas aí? Busque Ele, abre porta onde não tem parede. Nada é impossível para Ele. Não limita Ele, não. Ele não é ilimitável. Ele é o suficiente na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz de Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Fale um aleluia, um glória por esta palavra. Deus está te vendo agora. Ele vai te trazer refrigério na alma, porque você abriu seu coração para a palavra dele. Deixa o seu like. Deixa o seu like agora. Você está abençoando outras pessoas a assistir. Você que não é inscrito, se inscreva. Acompanhe-nos, tenha fé. O Senhor quer encontrar fé no seu coração. Se você se inscreveu é porque você teve fé e Deus vai entrar com providência. Amém? E nós ficamos em oração pela sua vida. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha vitória.